Olá, Caio. Bom, ao abrir o seu arquivo 6, eu não recebi a mensagem que ele contém links dinâmicos. Então, a sua Hammock, por algum problema, foi se perdida no tempo e espaço. Eu recebi sim a mensagem que ele não está usando recursos próprios, que ele está usando um pool de recursos. Todo projeto que está usando um pool de recursos, ao você abri-lo, você é perguntado se quer que esse pool seja aberto ou não. No meu caso, eu apertei em não, certo? Bom, nesse exercício E6, nós temos o início do estudo do uso de recursos no planejamento aqui com o Project. No nosso caso ainda, os recursos não estão no arquivo, e sim no pool. Então, a primeira coisa que eu vou verificar vai ser justamente a ligação projeto e pool que você realizou. Então, eu venho aqui em Tools, Resources Sharing, Share Resource, eu vejo que ele não está usando recursos próprios, e sim usando recursos do pool de recursos. Ao ir na mesma opção do pool, você vai ver que a janela é diferente. Então, eu vou abrir o seu projeto. Pronto, abri o seu pool. Ao abrir o pool, você tem três opções de como quer que esse arquivo seja aberto, né? Como somente leitura, como leitura e escrita, read and write, que cada alteração, qualquer uma, seja ela dos recursos, a inclusão de um recurso, a alteração dos valores pagos, dos campos, todas essas opções vão ser automaticamente levadas a todos os projetos associados a esse pool. Bom, e a terceira opção, você vai abrir todos os projetos associados ao pool e o pool num projeto master. Isso nós vamos ver mais para frente. Então, do meio, ok. Como eu falei, vou na mesma opção, Tools, Resource Sharing, Share Resource, e eu vejo que ele está usando recursos próprios. Então, o seu arquivo não está, o seu projeto não está ligado a esse pool aqui. Talvez você tenha perdido essa conexão ao enviar para mim, ou então tenha mudado o nome do arquivo. Bom, aqui no E6, eu venho em Tools, Resource Sharing, Share Resource, e mudo para esse aqui, ok? Agora estou usando o pool certo. Você pode ver aqui, as pessoas até deixaram de ficar superalocadas. Bom, vamos começar a verificação vendo aqui num modo mais simples, 85 que eu gosto de usar. Lembrando que no 85 você tem que selecionar Notes aqui, ok? Botão direito, Notes. Bom, eu apertei 85 ou 45? Botão direito, 85. Mas me veio a 45. Apesar de serem parecidas, eles são diferentes, ok? 85 não é o 45. Então, tabela 85. Ok? Bom, para que eu vim nesse modo? Para verificar se todas as atividades do seu projeto, e somente as atividades, possuem recursos a elas alocados. Eu vou pedir que você anote o número 54 e vamos fazer essa verificação. Primeiramente, eu vou inserir um filtro. Cadê? Filtro 45 que você criou, onde só me mostram atividades. E eu aplicando um autofiltro. Não é isso. Isso é um autofiltro. Aplicando o autofiltro, se eu achar que o campo vazio, é porque existem elementos vazios. Como não existe elemento vazio aqui para selecionar, todos esses estão preenchidos. Eu poderia ter feito essa verificação no olhômetro mesmo, mas se fosse um projeto grande, seria mais interessante fazer dessa forma que eu falei. Tirando esse filtro, eu vou inserir a coluna Milestone. Ela deve estar até aqui pelas tabelas, mas eu quero desse lado para me facilitar. Inserindo Milestone, eu vou autofiltro, sim. No autofiltro, os marcos também vêm com os produtos. Então, faço a verificação aqui. Esses todos não possuem recursos, muito bem. E agora, Summary. Eu tiro, boto No e deixo Yes e também não tem nenhum. Ótimo, tem que tirar o autofiltro. Todo mundo, tira você e tira o autofiltro. Muito bem, então todas as atividades do seu projeto estão com recursos. Falta agora ver se todos os tipos de recursos estão sendo utilizados. Então, voltando no pool de recursos, eu vejo aqui que nós temos basicamente recursos do tipo Work. Temos também o microcomputador, que é o recurso que vamos falar daqui a pouco. Mas nós não temos nenhuma tarifa ou taxa, tarifa com A só, que seria um recurso do tipo
cost, você não inseriu, por exemplo, papel, que é um recurso do tipo material, cuja unidade poderia ser, por exemplo, pacote de 100. Ok? Vamos voltar para o seu projeto para ver como funcionam essas alocações. No caso dos recursos tipo work, vou vir aqui nas cabecinhas, a melhor forma de fazer a alocação. No caso de recurso tipo work, você insere aqui somente a quantidade de unidades que deseja incluir na atividade, e esse recurso vai trabalhar ao longo dessa atividade. Então, se ele cobra X a hora, o projeto vai ver quantas horas tem na atividade e vai calcular o custo dessa pessoa. No caso de material, você compra, por exemplo, 2 pacotes de 100. Como eu não pus o valor do pacote, isso eu incluo aqui, quanto custa 100 folhas? R$5. Pronto. Não, aqui. Como agora que eu inseri, 2, 1 é 5, 2 é 10. 3 pode ter promoção, mas 2 são 10. Tá certo? No caso do recurso tipo cost, tarifa, repare que eu não esqueci de pôr o custo lá não. Dessa vez eu não pus de propósito. Porque você não diz a unidade, você diz simplesmente, ao alocar aqui a tarifa, o valor desse recurso tipo cost, o valor da tarifa, por exemplo, de R$300. Então, diferente dos outros recursos, você não inclui aqui o valor a ser pago, a ser cobrado. Cobrar é uma coisa, né? Pagar é outra. Bom, o valor a ser cobrado, e sim no ato de alocar. Inclusive, você pode inserir tarifas com valores diferentes. Você define esse valor na hora. Então, você pode ter infinitos valores para o mesmo recurso do tipo cost. Entendido? Bom, além dessa verificação, me falta agora procurar as suas hammocks, que no caso não existem, mas deveriam estar em algum lugar aqui. Yes. Você criou... Que estranho. Você criou link dinâmico no summary. Estranho. Eu não vou criar uma hammock, acho que esse entendimento você já tem. Mas eu vou alocar aqueles recursos que precisavam estar na hammock. Eu vou incluir aqui, inserir, linha, vou incluir controle. Pronto. No controle, eu vou dizer que são 140 dias, porque o projeto dura 140 também, é o controle do projeto todo, tá? E vou incluir os recursos. Cadê aqueles recursos que você criou? Que é consultoria especializada e microcomputador. Antes disso, eu vou tirar esses recursos daqui. Cadê aqueles recursos? Primeiro que eu botei no lugar errado. É no controle. Antes disso, eu vou num modo tipo Resource Usage, tirar a alocação de todo mundo. Só que está me confundindo. Deixa eu tirar essa tabela, essa barra daqui. Eu vou tirar a alocação de todo mundo e vejo que microcomputador e consultoria especializada não estão alocados em lugar nenhum. Ótimo, então posso alocar da minha forma. Volto no 85, que agora é 85 mesmo, ou não, continuo 45. Então, botão direito, More Views, 85, edito na parte de cima, 85. Na parte de baixo, Task Name Form. Ok, Apply. Pronto. Agora é 85 de verdade. Como eu estava dizendo, me perdi, peraí. Ah, sim. Controle. Vamos aplicar aqui, alocar os recursos, consultoria especializada, alocar, microcomputador, alocar. Um aluguel por dia. Vou fechar isso aqui e vou no seu pool. Aconteceu algum problema aqui. Ó, microcomputador, ele é um recurso do tipo material, só que consultoria especializada também. Porque para esse tipo, essa mensagem foi porque ele já estava alocado em algum lugar. Quando você muda o tipo, né, pode dar problema, claro. No nosso caso, não. Para fazer esse tipo de alocação por mês, por dia, eu tive que atender o celular e meio que me perdi. Mas eu acho que eu estava falando sobre microcomputador e consultoria especializada. Que eles precisavam ser do tipo material para podermos fazer a alocação da forma que nós queremos, por dia e por mês.
No caso do computador, ele não é por dia não, ele é por mês, 200 por mês. No caso da consultoria, vai ser 1.200. Mas você pode inserir material, cobrar da forma normal ou cobrar dessa forma como nós vamos fazer. Então aqui, ó, é 6, controle. No ato de alocar, na unidade, se ele for do tipo material, você pode fazer isso. 1/D de dia, 1/MO de mês. E ele já te dá esse valor. Ok? Bom, é isso. Vamos começar a verificação dos seus modos, começando pelo 125. Os modos agora que ficam na parte, botão direito na área azul, os modos agora que ficam na parte de baixo aqui, né? Então, 125, com cores fortes. Ele é mais um dos modos que separa por nível org. Esse modo que nós já estamos acostumados, né? Nós tivemos EAP por org, Summary por org, agora material por org. Então vamos dar uma olhada aqui no seu grupo e, sem mais mistérios, dizer que ele está correto. Ok? No modo seguinte, nós temos a matriz RAM, matriz de responsabilidade. Nós temos somente os recursos do tipo work. Nessa filtro 135 ele faz isso. Peraí, deixa eu botar isso aqui para o lugar. Pronto. Project, filtro 135. Editar. Tipo igual a work. Show no menu. Isso mesmo. Então nós temos aqui somente os recursos do tipo work, que são 4 só. Vamos ver. Pool. Tipo de recurso. 4. No group. Volta. Então nós temos 4. Dentro desses 4, nós temos, como ele é um modo tipo Resource User, as atividades nas quais ele está alocado. No caso, o que você vê aqui não são as atividades, são as alocações. Esse flag 1, 2, 3 e 4, no caso aqui é o 4, flag 4. Ele deveria ter sido renomeado para RACI. Essa renomeação você só consegue fazer com o pool de recursos fechado ou então diretamente no pool. Vamos fazer isso aqui no pool de recursos. Então, botão direito, Customize Fields, do tipo recurso, flag 1 renomeia para RACI. Copiar porque eu vou usar mais de uma vez. RACI R. Flag 2 renomeia para RACI A. E assim sucessivamente. C e I no 4. Você vai perceber que, como eu abri o pool de recursos como leitura e escrita, isso aqui automaticamente foi alterado. Para que serve essa matriz de responsabilidade? Como o próprio nome diz, para sabermos a responsabilidade do respectivo recurso nas alocações dele. Então, aplicar folha de estilo CSS. Eu sei que o Leandro Pinto ele atua nessa atividade. Ele está alocado a essa atividade. Mas qual é a responsabilidade nele? Ele é responsável? Sim ou não? Ele precisa ser somente informado de alguma mudança da aplicação? Ele tem que ser consultado antes? Não. Tá certo? Então você vai fazer o preenchimento disso tudo para maiores entendimentos. Reunião de acompanhamento. Não tem recurso e era para ter. Isso aqui são marcos, tudo bem. Por que eu não achei a sua reunião de acompanhamento? Quando eu fiz isso. Por quê? Como é que está o seu filtro 45? Project, filtro 45, edito, summary equals no, milestone equals no. Tá certo. Então, todo mundo, reunião vazia. Engraçado, vamos pôr alguém aqui. Vamos alocar Caio. Vamos trabalhar. Então, você trabalha aqui. Voltando lá para a matriz. Agora ela sumiu daqui e ficou o Caio superalocado.
Vamos para o modo seguinte, que é o 145. 145 com uma tabela pequena, mas de grande utilidade. Porque ele é um modo Resource Usage usado como Resource Usage. Porque do lado de cá, nós temos, no caso não são esses elementos, mas coisas para nos ajudar a entender o trabalho do recurso na alocação dele. Essas informações aqui, nós pedimos que fosse Work, Cost e Pick Unit. Então, Work, Cost e Pick Unit somente. Então, eu vou tirar as outras. Tá vendo? Não, Cost fica. Tira isso e tira isso. E fica Work, Cost, Pick Unit. Aqui em Detail Style, você pode dizer quem vem antes. É bom deixar o Work primeiro e depois o Cost. Certo? Nós pedimos também para você verificar o Timescale. Essas janelas eu estou entrando com o botão direito. Então, do meio, mês, usando 2, o de baixo, semana. Isso mesmo. Repare que nessa tabela nós temos o elemento tabela de taxa de custeios, que é Cost Rate Table. Esse campo você só consegue... Ih, meu mouse está andando sozinho. Esse campo você só consegue visualizar direito nas tabelas do tipo Usage, Resource Usage ou Task Usage, porque ele só é apresentado na alocação. Lembrando que isso aqui, cadê? Não é a atividade, é a alocação. Se eu der um duplo clique, eu não vou abrir Task Information, e sim Assignment Information, com seu note próprio. Aqui ele diz a atividade, diz o recurso, mas isso é a alocação. Bom, anote aí, por favor, o número 54. E eu ia falar do Cost Rate Table. Sim, quando você disse aqui no seu pool de recursos que o Gustavo cobra R$12 a hora, você tem ainda, duplo clique no Gustavo, mais 4 tabelas para valores do Gustavo. O que você preencheu foi a tabela A default. Mas nós temos a B, a C, a D e a E com valores diferentes. Por exemplo, o Gustavo pode cobrar também R$50 a hora se ele desempenhar uma função diferente. Certo? Então, 12 ele é ajudante, mas tem um assunto específico que ele domina, ele vai dar consultoria. Então, ele cobra a consultoria, ele cobra 50. Então, ok, Gustavo, não posso esquecer aqui, dedão. Nós temos aqui que o Gustavo trabalha 9 horas para ganhar 308. Mas otimizar a imagem é a especialidade do Gustavo, ele está dando consultoria para isso. Então, é o valor B. Para o valor B, as mesmas 9 horas, ele está ganhando 450. É entendido? Bom, repare que o campo Work ele também funciona para os materiais. Apesar de saco de cimento não trabalhar, existe uma funcionalidade. O Work diz quantas unidades estão sendo, ou quantos pacotes de 100, né, estão sendo utilizados ao longo do tempo aqui. Eu vou aplicar papel em mais lugares. Deixa eu ver aqui. 85. Eu vou pegar... Todas as reuniões usam papel. Todas as reuniões usam papel. Então, aqui isso tudo. Vou alocar papel. 2 pacotes. Na reunião tem que imprimir um monte de coisa para todo mundo. Então, todo mundo tem papel. Voltando para a 145 e indo no papel, eu vejo agora quantos eu estou usando ao longo do tempo. Então, nessa semana aqui, eu uso 2 pacotes, nessa 2. Eu não preciso comprar. Aqui, ó, peraí. Ao todo, no projeto, eu vou gastar 26 pacotes de papel. Só que eu não preciso comprar os 26 na primeira semana. Até porque o papel vai ficar amarelo, né? Bom, não, nem fica amarelo, mas... Caso o dinheiro seja dividido ao longo do projeto, é bom dividir também de forma a não faltar nada no início, mas também não sobrar, para que possamos fazer o máximo de coisas simultaneamente. Então, tá vendo aqui? Eu queria mostrar isso, não isso. Eu queria mostrar isso, papel ao longo do tempo. Tem uma semana aqui, ó, que gastou 4. Então você 2 semanas antes pode ter se preparado, porque exige uma preparação a mais, né? E comprar papel. Bom, passando ao modo seguinte, 155 combinado. Nós temos 145, que nós já falamos, na parte de cima e embaixo o cronograma do projeto, o modo do tipo Gantt. Assim como todos os modos combinados,
a parte de baixo está subordinada à parte de cima, de forma a só apresentar embaixo o que eu selecionei em cima. Mas, diferente do Task Name Form, onde nós apresentamos o Note, nós podemos apresentar mais de uma coisa embaixo, caso eu selecione mais de uma coisa em cima. No caso do Note, não, né? Cada campo, cada tarefa, cada linha tinha o seu Note, e não dava para apresentar mais de um. No caso do Gantt, se eu selecionar várias coisas, aparecem várias coisas, inclusive, selecionando tudo, aparece tudo. Então, para que serve isso? Gustavo, ele tem que fazer isso aqui. Tá vendo o que ele tem que fazer? Isso aqui, só para te lembrar, não existe trabalho comum entre os calendários do recurso e da atividade. Teoricamente, essa atividade não vai acontecer nunca. O projeto dá um jeito, mas essa calendário não vai funcionar nunca. Então, por exemplo, a atividade é do tipo SD, só trabalha fim de semana. Você tem que ir no Gustavo e colocar ele SD também. Ou então um calendário que trabalhe também fim de semana. Bom, de calendário de recurso eu ia falar depois. O que eu ia falar agora? Ah, sim. Dedão. Tá vendo aqui? Agora o Gustavo, ele vai saber o que ele faz e quando, com todas as características de cronograma do Gantt, e ainda quanto ele vai ganhar nessa semana, né, o quanto ele deveria ganhar, o máximo que ele dá de si e a quantidade de horas que ele trabalha. Então é um modo bastante completo. Já que é um modo completo, anote, por favor, o número 39. E passemos para o seguinte, que é o 65 supralocação, onde nós vamos dar um jeito, e esse sim tem esses elementos todos. Aqui nós vamos dar um jeito no recurso supralocado. Quem é o recurso supralocado? É o Caio. Por que ele está supralocado? Vamos abaixar aqui um pouco, porque nessa semana eu preciso de 2 Caios, está vendo isso? A linha preta é o que eu tenho, a barra é o que eu estou usando. Durante as reuniões eu preciso do Caio e nessas atividades também, então ficou supralocado. Vamos ver se o nivelamento automático funciona aqui no meu caso. Tools, Level Resource, Level Now, pode ser o pool inteiro, já que ele é o único supralocado mesmo. E eu consegui. Só que eu vou apertar Ctrl Z, ou então desfazer aqui, ó. Desfiz. Por quê? Estou preocupado com a data de término do projeto. Se eu resolver a supralocação, mas atrasar muito, não me adianta. Então nós temos aqui 15/11/2008. Ctrl C. Ctrl C. Duplo clique, Notes, Ctrl V. Pronto. Agora, 65. Cadê o Caio? Caio, aqui. Tools, Level Resource, Level Now, todo mundo. Vamos voltar e ver que o término do projeto, que era 15/11/2008, continua 15/11/2008. Então eu resolvi a supralocação sem impactar no término do projeto. Maravilha. Veja também as correções dos seus amigos, porque nós temos mais casos de supralocação. Lá eu comento, por exemplo, que existem basicamente 2 tipos de supralocação. As alocações do tipo que eu encontrei no seu projeto, que é mais de uma atividade simultânea precisando do recurso ou dos recursos, e você não tendo a quantidade para suprir essa simultaneidade, né? E aquela atividade que demanda mais recursos do que você tem. Você pode criar, por exemplo, uma atividade que precisa de 2 Gustavos ou 2 Caios, mas você só tem um. Logo, esse tipo de supralocação é impossível de ser resolvido com nivelamento. Você tem que ou diminuir ou contratar, ou dizer que eles trabalham cada um metade, né? Cada um inteiro. Ok? Prosseguindo, 175, nós temos o calendário. Aqui nós deveríamos ter, deixa eu fazer ele quadradinho, diminuir aqui. Aqui nós deveríamos ter um filtro, que você criou o filtro, mas não parece estar funcionando 100%. Project, filtro, se meu mouse louco deixar, mais filtro. 175, eu edito, nós temos Resource Names, contains um espaço em branco. Realmente, aqui você só vai encontrar as atividades ou elementos do projeto que não estão sem recurso nenhum, né? Resource Names igual e contém vazio, então vai encontrar só que não tem nada.
Na verdade, nós devíamos ter isso, ó, que essa tipo de formatação significa uma pergunta. Que pergunta? Contém o que no resource names? Você escolhe o campo aqui. Então, contém, vamos inserir aqui um texto entre as aspas. Qual o recurso? Ok, apply. E agora você pode escolher o recurso. Por exemplo, o Anderson ou Henderson. Aqui. Henderson tem aqui um monte de atividade. Tá vendo? Você pode imprimir e colar na geladeira. Não é um modo assim muito útil, mas ele está dentro do project e nós temos que comentar. Certo? No 185, nós temos um task usage, uso da tarefa, onde nós temos também um módulo de alocação, mas nós temos a alocação dentro das atividades, os recursos dentro da atividade. Aqui nós também podemos inserir cost rate table, certo? Porque ao fazer isso aqui, ó, abrir a atividade, nós vemos a alocação. E na alocação existe cost rate table. Se eu der um duplo clique no Caio, eu não vou abrir informação do recurso, e sim informação da alocação. Fechei. Assim nós terminamos a verificação do E6. Vamos dar uma olhada rapidamente no seu pool para ver se você preencheu tudo. Também temos um modo combinado aqui, né? Que nós temos o Notes embaixo, mas nós temos aqui algumas coisas que merecem ser comentadas. Calendário, como eu mostrei lá, né? Deve ser alterado por alguns. Aqui é o preenchimento dele, a classificação, passível de nivelamento. Você viu que os recursos do tipo work são passíveis de nivelamento, mas caso você, por algum motivo no seu projeto, não deseje que um recurso possa ser nivelado, mete um no aqui, que ele não vai ser nivelado, certo? Mesmo sendo possível. Custo por uso que você inseriu é um custo fixo na alocação. Você vai gastar isso independente da quantidade de recursos que você coloque, independente da duração da atividade. Mas sempre que você tiver esse recurso alocado, no ato de alocar você já gasta o custo por uso. E custo por hora extra, você insere aqui um valor para ser cobrado por hora extra. Nós não aconselhamos usar hora extra aqui no project, porque teoricamente uma pessoa poderia trabalhar mais horas no dia do que o dia tem de horas. Então pode gerar um cálculo bastante errado. Quero dizer que se você botar 30 horas de hora extra num dia, o project aceita. Certo? Bom, é isso. O trabalho ficou muito bem, muito bom. Parabéns. Só vou pedir que você anote o número 20. E nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.